As novas regras de entrada na Europa já estão valendo e eu vou contar como foi a minha chegada pelo aeroporto de Madrid no dia 28 de janeiro. E como vocês podem perceber, o nosso cenário mudou. Eu tô agora na Áustria, então tô fazendo um intercâmbio aqui e eu posso contar em um outro vídeo como é que tá sendo essa experiência. E é por isso que eu quero contar pra vocês como que foi, a nossa chegada. E para entrar na Europa, até o momento, o passaporte brasileiro não precisa de visto e nem de ETIAS. A gente pode ficar dentro do espaço Schengen por até 90 dias. A minha experiência foi super tranquila. Ainda no Brasil, eu fui fazer o meu check-in com a empresa, que eu voei, que foi a Air Europa. E aí eles me pediram apenas a passagem de saída, da Europa, ou a passagem de retorno para o Brasil. Como no meu caso eu não vou voar para o Brasil depois daqui, eu apresentei a minha passagem saindo do espaço Schengen. E foi só isso, eu não tive que apresentar nenhum seguro de viagem ou comprovante de reserva de hotel e nem comprovante financeiro. Então a gente embarcou, tivemos um voo bem tranquilo e na nossa chegada pelo aeroporto de Madrid, a gente já sabia que desde outubro de 2025 vinha sendo implementado o EES, que é o registro biométrico pelas máquinas automáticas, Então a ideia é que em algum momento parem de carimbar os passaportes, manualmente ali na entrada dos países. Para facilitar o processo, para evitar filas muito longas, então isso vem sendo implementado, não são todos os países que já têm isso, mas vem sendo implementado. Madrid é um dos países que já tem essas máquinas automáticas, e aí quando a gente chegou, desembarcamos e já vimos ali as filinhas para essas máquinas. Foi tranquilo, então a gente escaneia o nosso passaporte, fazem o reconhecimento facial e aí você responde algumas perguntas. Por exemplo, qual que é a finalidade da sua viagem? Por quanto tempo você vai ficar? E aí eles fazem o cálculo, do tempo que você vai ficar com os meios financeiros que eles acham que você precisa ter para aquele período e aí eles perguntam se você tem como comprovar isso. Esse comprovante pode ser feito por limite de cartão de crédito também, por exemplo. Nas máquinas você não tem que comprovar nada, então você só responde as perguntas e aí se der tudo certo, tá liberada a sua entrada e se der algum errinho eles vão te pedir para ir para as partes manuais mesmo, Então para as cabininhas com os agentes de imigração. No meu caso deu tudo certo e aí o do meu namorado pediram para ele se encaminhar para uma dessas cabines. Isso é normal de acontecer, Tá sendo um processo de implementação, então não é sempre que vai dar certinho. Tanto é que a gente respondeu tudo exatamente igual e o meu deu tudo certo e o dele deu erro. Então a gente seguiu junto, esperamos na filinha ali e quando chegamos para a agente de imigração, ela só nos deu bom dia, pediu nosso passaporte, carimbou e foi isso. A gente não precisou apresentar nada, não fizeram absolutamente nenhuma pergunta e aí a gente já entrou. Então foi super tranquilo. Mas mesmo que eles não peçam, é recomendado você ter uma pastinha dos documentos ou salvo no seu celular mesmo, A impressão ela não é obrigatória, então você pode ter todos esses documentos numa pasta do seu celular. Eu vou deixar a lista aqui embaixo para vocês da documentação que é tida como obrigatória ou recomendada, para se você tem uma viagem marcada, você já se planejar. Você precisa do seu passaporte válido por pelo menos 3 meses após a data de retorno para o Brasil. Você vai precisar também de um seguro viagem com cobertura mínima de 30 mil euros. Esses seguros viagens costumam ser bem fáceis de achar e eles também não são caros. O comprovante de hospedagem, então as reservas de hotel ou se você for ficar na casa de um amigo ou conhecido, você precisa de uma carta convite dizendo que eles vão te receber por aquele período da sua estadia. E claro, a sua passagem aérea comprovando que você vai sair do espaço Schengen, dentro do período de 90 dias, que é o máximo que a gente pode ficar. E também comprovantes de meios financeiros, comprovando que você tem ali dinheiro suficiente para toda a sua viagem. E você já estava sabendo da implementação das máquinas automáticas para a entrada na Europa? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Até o próximo vídeo, tchau!